Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos discutir um tema muito importante que pode estar na tua próxima prova da advocacia pública, primeira fase, segunda fase ou prova oral. Trata-se dos efeitos do pacote anticrime na lei de improbidade. O que é que o pacote anticrime muda na lei de improbidade com a perspectiva de provas de procuradoria? Obrigatoriamente, minha análise aqui é a partir daquilo que você pode enfrentar em provas da advocacia pública. Então preste bastante atenção, porque por mais simples, na verdade, que essa discussão possa parecer, ela traz muitas consequências interpretativas que podem ser cobradas na tua prova, e tenha muito cuidado para que você não fique num beco sem saída, sem efetivamente entender ou saber qual solução a ser dada para cada uma das situações que eu chamaria de situações abertas. O examinador pode cobrar numa prova subjetiva ou numa prova oral. Pode pedir para que você resolva a situação a partir de uma perspectiva de um procurador, com cabeça de advogado público. Vamos primeiro entender a celeuma, vamos entender qual o efeito do pacote anticrime na lei de improbidade e vamos entender o que eu chamo de hipóteses abertas. Primeiro, a lei de improbidade ela tem algumas características interessantes no sentido de reconhecimento do ato de improbidade e a aplicação das penas. Isso eu falo no meu curso sobre improbidade administrativa de forma muito veemente, para que você não se perca justamente no momento em que você tiver que ajuizar ações para reconhecer o ato de improbidade, ou seja, ver declarada a improbidade e, consequentemente, requerer a aplicação da pena da lei. O ato de improbidade só pode ser reconhecido pelo Poder Judiciário e somente o juiz pode aplicar as penas da LIA. Preste bastante atenção porque essa afirmação continua verdadeira. Somente o juiz, somente o Poder Judiciário pode declarar a existência de um ato de improbidade e pode aplicar sanções decorrentes da LIA. Ah, professor, mas tem um processo administrativo disciplinar, a conduta do servidor é ato de improbidade e também é efetivamente uma situação que gera demissão e ele foi demitido. Ele até pode ser demitido, mas não porque a administração tem o poder de declarar a improbidade e aplicar pena de demissão ou de perda da função pública. Não é o caso. Ele pode ser demitido porque a administração tem o poder disciplinar de analisar o ato praticado e, de acordo com a lei do servidor, aplicar a demissão correspondente. Improbidade só pode ser reconhecida por juiz e as sanções da LIA, aquelas do artigo 12, só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. A partir dessa informação, vamos seguir uma dinâmica. Vamos analisar o que é que tem no texto original da Lei de Improbidade e qual foi a mudança do pacote anticrime. Primeira pergunta, quem pode ajuizar a ação de improbidade? Artigo 17, isso não mudou. Ministério Público e pessoa jurídica de direito público interessada, que eu vou chamar doravante de Fazenda Pública. Quem pode ajuizar no pacote anticrime? O artigo 17 caput não mudou. Ministério Público e Fazenda Pública, pessoa jurídica de direito público interessada, representado por sua advocacia pública. Possibilidade de acordo. Esse é o primeiro ponto principal. A redação original da LIA não prevê a possibilidade da realização de acordo. Pelo contrário, o artigo 17, parágrafo único, na sua redação original, dizia efetivamente que nas ações de improbidade você não poderia realizar acordo, nem conciliação, nem transação. Ou seja, não existia a possibilidade de, configurada a improbidade na visão do Ministério Público e na visão da advocacia pública, da Fazenda Pública ou da pessoa jurídica de direito público interessada, não havia a possibilidade do não ajuizamento da ação de improbidade para ver reconhecido o ato e aplicadas as penas pelo Poder Judiciário, mediante a realização de um acordo com o investigado, acusado, futuro réu na ação de improbidade. Isso não era possível. O pacote anticrime trouxe o que se chamou na lei de acordo de não persecução cível. Acordo de não persecução cível é o acordo, nesse caso específico, que faz o Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público interessada com o investigado pela prática do ato de improbidade para ou não ajuizar a ação, porque penso que isso engloba inclusive o não ajuizamento, como também o acordo realizado na ação judicial para fins de desistência da ação. Penso que a possibilidade do acordo de não persecução cível, trazida como novidade na lei anticrime, no pacote anticrime, engloba, inclusive, a possibilidade do não ajuizamento da ação de improbidade.
E aí a gente tem um outro ponto para tratar, que é a possibilidade disso acontecer sem a necessidade de homologação judicial. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, na redação original, MP e pessoa jurídica de direito público interessada podem ingressar com ação de improbidade. Isso não muda no pacote anticrime. Possibilidade de acordo expressamente não, na redação original, e agora expressamente existe a possibilidade do acordo de não persecução penal. Quem pode realizar o acordo? Na lei de improbidade e redação original, ninguém. Na mudança do pacote anticrime, existia o artigo 17A, que foi vetado pelo presidente da República, que permitia o acordo realizado somente pelo Ministério Público, e essa foi a razão do veto, segundo as razões do presidente da República. Ou seja, se o artigo 17 do seu caput prevê ainda a possibilidade do ajuizamento da ação de improbidade pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica de direito público interessada, não faz sentido que o artigo 17A preveja, nesse caso, a possibilidade da realização do acordo apenas pelo Ministério Público e por isso foi vetado. Muito bem, aqui a gente tem o primeiro problema. Vamos lá. O Ministério Público e a Fazenda Pública podem ajuizar a ação de improbidade. Agora, é possível a realização de acordo de não persecução cível, mas o artigo 17, parágrafo único, nova redação, diz: nos termos desta lei. E onde estava, nos termos desta lei, os requisitos para a realização do acordo? No artigo 17A. O problema é que esse artigo 17A foi vetado. E agora nós temos a seguinte configuração. Deixa eu ir aqui para baixo. Ó. O artigo 17, parágrafo único, com a redação do pacote anticrime, diz: as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. E aí, os termos da lei eram justamente os termos previstos no artigo 17A, vetado pelo presidente da República. Então, a pergunta que fica, primeira situação aberta: quando a lei estabelece que o acordo pode ser feito nos termos da lei, não havendo mais termos da lei, esse acordo ainda pode ser realizado? Penso que sim. Não há, efetivamente, nenhuma regulamentação legal para a celebração do acordo, mas eu penso que o fato do artigo 17A ter sido vetado não impede a aplicação do 17, parágrafo 1º. Espero que você tenha entendido isso. Vamos voltar aqui. De novo, ó, pacote anticrime, Ministério Público e Fazenda Pública podem ajuizar a ação de improbidade. O acordo não podia, agora pode o acordo de não persecução cível, inclusive o que engloba, na minha visão, o não ajuizamento da ação de improbidade. Quem pode realizar o acordo? O artigo 17A do pacote anticrime dizia só o MP. Isso foi vetado pelo presidente da República. Qual é a situação atual com o veto? Podem realizar acordo Ministério Público e Fazenda. E qual é o primeiro problema aberto, de interpretação aberta? O artigo 17, parágrafo único, dizia efetivamente que o acordo só pode ser realizado nos termos da lei. Os termos da lei era o artigo 17A que foi vetado. Esses termos da lei impedem a realização do acordo? Acredito que não. Vamos lá, próxima pergunta. O que deve obrigatoriamente ter no acordo? Na lei original, não podia realizar acordo. No pacote anticrime, isso não está regulamentado por lei. Aí a gente tem um problema. Somente o Poder Judiciário pode reconhecer o ato de improbidade e aplicar as penalidades. Como é que a lei vai dar o poder ao Ministério Público e à Fazenda Pública para realizarem acordos nas ações de improbidade ou para evitar o ajuizamento da ação de improbidade e não vai cobrar o mínimo deste acordo? Como, por exemplo, o ressarcimento ao erário para os atos de improbidade que admitem efetivamente o ressarcimento ao erário. Como é que fica isso, se não existe o mínimo para a realização do acordo? Fica a critério do Ministério Público e fica a critério da Fazenda Pública? Tudo bem. Confiando na boa-fé dos agentes desses órgãos, tudo bem. Mas penso que a lei deveria estabelecer o mínimo para isso. Então, existe cláusula obrigatória desse acordo? No momento, isso não está regulamentado. Próxima pergunta. Precisa de homologação judicial, o que seria até lógico para alguns, eis que somente o juiz pode aplicar as penas de improbidade? Na redação original não podia ter acordo, não se discute isso. Agora, pelo que está regulamentado, se o acordo for feito antes do ajuizamento da ação de improbidade, você não precisa se preocupar com a homologação legal. Não há obrigatoriedade. Se o acordo for feito no curso da ação de improbidade, penso efetivamente que esse acordo, para dar fim à lide, precisa ser homologado pela autoridade judiciária que conduz o feito.
Mas o acordo de não persecução penal, e por isso que é importante dizer que engloba o não ajuizamento, se ele for feito de forma prévia ao ajuizamento da ação de improbidade, nós temos aqui a desnecessidade de submeter esse acordo à homologação do Poder Judiciário. Então não é necessário ajuizar a ação de improbidade para que o acordo seja feito no bojo da ação. Ele pode ser feito de forma prévia, mas cuidado, nesse momento nós não temos cláusula obrigatória do acordo, isso não está regulamentado. Esse acordo feito antes da ação de improbidade tem que contar efetivamente com a boa-fé dos agentes envolvidos que representam os interesses públicos, Ministério Público e Fazenda Pública. Será preciso esperar a regulamentação para realizar o acordo? Esse ponto aqui eu já acabei adiantando. Se a lei diz que o acordo só pode ser feito nos termos da lei, e esses termos estavam no artigo 17A que foi vetado, eu preciso esperar uma nova regulamentação para que o acordo possa começar a acontecer. Eu penso que o Ministério Público e a Fazenda Pública não vão esperar a regulamentação e penso, obrigatoriamente, que isso vai acabar sendo resolvido pelo próprio Poder Judiciário. Imagine, por exemplo, que a Fazenda Pública deseja realizar acordo numa ação de improbidade em curso. E imagine, por exemplo, que o juiz da ação tem posicionamento no sentido da impossibilidade do acordo, porque nos termos da lei, não existe termos da lei a dizer efetivamente como o acordo deve ser celebrado. Obviamente que o Judiciário vai acabar se posicionando sobre isso, mas penso que Ministério Público e Fazenda não vão esperar a regulamentação dos termos da lei para começar a fazer acordo nas ações de improbidade, o que vai acarretar com que o Poder Judiciário, nas ações em curso, em eventuais acordos realizados, acabe dizendo efetivamente se esses acordos se submetem à regulamentação futura ou se eles podem ser feitos de forma imediata. Uma grande novidade do pacote anticrime em improbidade diz respeito à possibilidade de prorrogação do prazo da contestação. Na verdade, nem é prorrogação, é suspensão do prazo de contestação quando as partes estiverem discutindo uma solução consensual. O artigo 10A diz o seguinte, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Essa novidade é interessante. Ajuizada a ação de improbidade, naquele período prévio da ação de improbidade em que o juiz tem que receber a inicial, mas para isso ele precisa notificar a parte contrária para que apresente defesa prévia, recebida a inicial e citado o réu para responder à ação de improbidade, as partes podem requerer ao juízo que interrompa o prazo de contestação por 90 dias enquanto elas discutem uma solução consensual. Penso que essa solução consensual, uma vez ajuizada a ação de improbidade, precisa submeter à homologação do Poder Judiciário, não sendo necessário se isso acontecer antes do ajuizamento. Então, essa é uma novidade do pacote anticrime. Espero ter resumido para você aqui, com cabeça de procurador, tudo o que importa sobre pacote anticrime e lei de improbidade para os concursos da advocacia pública. Deixa aqui seus comentários e eventuais dúvidas. Por esse vídeo eu fico por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.